A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da América do Sul, e um dos mais letais da Idade Contemporânea e última guerra que nossa participação foi decisiva. Quer conhecer mais dessa história? Então vem comigo. Teve 39 mil mortos em uma população de mais ou menos 9 milhões. Cerca de 60% da população do Paraguai foi morta, por isso sua maioria consistia em mulheres, idosos e crianças. Foi entre a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, e obviamente o Paraguai. Existem várias teorias sobre as causas, mas os que teve mais destaque foi o Júlio José Chiavinato, afirma que a principal causa da guerra é a Inglaterra. O Paraguai estaria se industrializando, desenvolvendo o domínio inglês na América do Sul. Tal versão é questionada por Francisco Doratiotto no livro Maldita Guerra. Para Doratiotto, os motivos do conflito foram mais regionais e a intervenção inglesa apareceria como fator secundário. As causas da guerra seriam principalmente assegurar o controle e livre navegação na Bacia Platina, ou seja, interesses econômicos locais. Como o Paraguai não tem acesso ao mar, depende muito da navegação fluvial. Intervenção paraguaia. Em represália à intervenção no Uruguai, no dia 11 de novembro de 1864, Francisco Solano Lopes ordenou que fosse apreendido o navio brasileiro Marquês de Olinda. No dia seguinte, o navio a vapor paraguaio Taquari apresou o navio brasileiro, que subia o rio Paraguai rumo à então província de Mato Grosso, levando a bordo o coronel Frederico Carneiro de Campos, recém-nomeado presidente daquela província, e o médico Antônio Antunes da Luz, entre outros. A tripulação e os passageiros foram feitos prisioneiros e enviados à prisão, onde todos, sem exceção, sucumbiram à fome e aos maus tratos. Sem perda de tempo, as relações com o Brasil foram rompidas. A invasão paraguaia. Já no mês de dezembro, o sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, foi invadido, antes mesmo de qualquer declaração formal de guerra ao Brasil, que só foi feita no dia 13 de dezembro. 3 meses mais tarde, em 18 de março de 1865, Lopes declarou guerra à Argentina, que exigia neutralidade no conflito e não permitia que os exércitos paraguaios atravessassem seu território para combater no Uruguai e invadir o sul do Brasil. A reação brasileira. A primeira reação brasileira foi enviar uma expedição para combater os invasores em Mato Grosso. A coluna de 2.780 homens comandados pelo coronel Manuel Pedro Dragos saiu de Uberaba, em Minas Gerais, em abril de 1865, e só chegou a Cocima em dezembro do mesmo ano, após uma difícil marcha de mais de 2.000 quilômetros através de 4 províncias do Império. Mas encontrou Cocima já abandonada pelo inimigo. O mesmo aconteceu em Miranda, onde chegou em setembro de 1866. Em janeiro de 1867, o coronel Carlos de Moraes Camisão assumiu o comando da coluna, reduzida a 1.680 homens, e decidiu invadir o território paraguaio, onde penetrou até a Laguna, em abril. Perseguida pela cavalaria inimiga, a coluna foi obrigada a recuar, ação que ficou conhecida como a retirada da Laguna. Apesar dos esforços da coluna do coronel Camisão e da resistência organizada pelo presidente da província, que conseguiu libertar Corumbá em junho de 1867, a região invadida permaneceu sob o controle dos paraguaios. A Batalha Riachuelo. Em 1865, na qual toda a frota fluvial do Paraguai foi destruída e os aliados conseguiram invadir o Paraguai em 1866. Apesar disso, a guerra se arrastou por mais 4 anos. Isso porque Solano Lopes não aceitava se render. O conflito só chegou ao fim quando, em batalha, o presidente paraguaio foi morto. Em 1870, a população paraguaia era composta praticamente por mulheres, idosos e crianças, já que todos os homens jovens foram mortos em guerra. E muito importante destacar a participação de escravos. Os proprietários eram permitidos em mandar seus escravos em seu lugar. E se o escravo sobrevivesse, ele ganhava liberdade, porém muito incompleta, pois não tinham seus familiares. Livre também mostra um escravo indo para a guerra para ganhar liberdade e sua mãe apanhado atra. Os militares, como tiveram convívio com escravos que lutaram bravamente, fez com que o exército apoiasse a abolição.